Então, combinado, né? Prática dia 4 e prática dia 10, tá? Eu vou abrir a aula aqui. Já cheguei, já tinha começado. Prática é o quê? Presencial? Como que é isso? É que eu cheguei agora na aula, eu não vi o que a senhora falou. Nem falei tanta coisa. Só disse que a gente vai ter 2 dias de prática, tá? Que está marcado para o dia 4 e para o dia 10. Essa tabela que eu estava mostrando aqui, depois eu mando para o Felipe e ele dispara para vocês. Dividir meio aleatório, tem que manter os grupos, tá bom? Para vocês poderem fazer as práticas tanto no dia 4 quanto no dia 10. Dividir em 2 horários. Às 7 horas e às 8 horas. Tá bom? Não sei se leva 1 hora. Talvez leve menos, talvez leve um pouquinho mais. A gente vê, tá bom? Pro, as duas Lucilene são do mesmo grupo, viu? Meu Deus. A Lucilene Pereira e a Lucilene Silva somos do mesmo grupo. Eu vou ter separado vocês. Devolve ela no lugar. Separei vocês. Uma vai num horário, uma vai no outro. Eu dividi um dos grupos. Tentar conciliar o horário. Gente, se vocês quiserem ir junto também, desde que mantenha os 18 em um horário e 18 no outro horário, tanto faz, tá bom? Não tem problema. Só não vão 50 no mesmo horário. Professora, essa prática vai ser lá no laboratório antigo ou vai ser no novo local? Laboratório antigo, lá no Ruge, tá? No nosso prédio antigo. Não? Vai na lista, então, vai. Obrigado. Nada. Fala, Jussara. Não? Fala, não, Pro, não quero. Foi. Não tem problema. Vamos lá. Tudo bem. Então, hoje a gente vai falar um pouco de pré-parto, né? E parto. Eu vou desligar. Alguém falou aqui. É o Gabriel? Era a mesma mensagem que apareceu de novo. Tá bom. Então, menino, na unidade 3 a gente vai falar disso, então, né? Do pré-parto e do parto, né? A gente vai um pouquinho depois para falar dos tipos de parto, algumas complicações amanhã, né? Mas hoje a gente fala um pouco dessa assistência quando a mulher ela vai dar entrada na maternidade, tá? Tem alguns programas, né, de preparo para o parto, né? Esses programas são baseados em diminuir a intensidade do medo, da ansiedade que ela tem, né, do controle respiratório, tudo para a gente lidar melhor com relação à dor dessa mulher, tá? Porque, na verdade, ela tem mais medo de ter a dor do que está sentindo mesmo aquela dor, né? Claro, eu não posso falar enquanto mãe, porque não sou, né, dizendo se dói ou se não dói tanto assim, tá? Mas é importante que a gente saiba que existem técnicas importantes que elas conseguem minimizar essa intensidade, né, e aliviar aí essa tensão que as mulheres têm durante o parto, né, principalmente no pré-parto, tá? Então, alguns tem, esse aqui é um que é para diminuir isso, falando de medo, tensão, a dor, né? E a gente vê o seguinte, que a gente pode pensar, né, na anatomia, na fisiologia, isso vocês precisam dar uma olhadinha no livro, que ele refere lá certinho como é que faz, né? Fala um pouco da fisiologia da dor, o que dói. Então, é trabalhar através de figuras, de ensinar essa mulher o canal do parto, o que né? Como é que é o canal do parto, o que acontece durante esse período, como que a mulher se sente, né, com relação aos sintomas, à contração, né, a todo esse tipo de relação que ela... Diminuiu o barulho? Fechei a porta.
Para mim tava um barulho super alto aqui, mas eu fechei a porta, eu acho que melhorou. Então, e trabalhar com ela, trabalhar com essa gestante, justamente essas coisas, né? Para ela entender como lidar e como receber isso. Por quê? Porque o que ela mais tem medo é essa relação com a dor, né? Então, trabalhar técnicas de quê que vocês estão vendo aqui, ó? Relaxamento, de exercícios, né? Meios que ela consiga lidar melhor, né? Com as contrações. É importante a gente orientar ela com relação ao contato que ela tem que ter com o obstetra dela, se isso for possível, né? Ou ela escolher uma maternidade que ela entende como melhor ou adequada para ela naquele momento, né? O município sempre tem uma referência de hospital, mas a mulher ela é livre para escolher qualquer outra maternidade, né? Só que quando ela não é referência do município, essa maternidade, geralmente a mulher vai ter que chegar praticamente parindo, né? Para ela poder ganhar lá. Por que isso? Não é porque a maternidade... É porque a maternidade ela é destinada para receber X pessoas daquele município. Então, quando ela recebe de municípios vizinhos, né, ela tem que lidar ali para ver se ela tem leito, se ela tem como receber, se ela tem preparo, né? E para isso, ela acaba orientando a mulher e avaliando de acordo com a sua dilatação, de acordo com o trabalho de parto, tá? As questões importantes também da gente trabalhar são as questões religiosas, psicológicas e sociais, tá bom? Tudo bem, gente? Vocês estão me ouvindo? Só me dá um alô, porque como vocês falaram que estava meio ruim. Então, tá tranquilo, professora, por enquanto pra mim. Então, dá para ouvir? Tá. Opa. Então, tá bom. Espera só um instante. Pronto. Muito bem. Aí, aqui, ó. Outros programas, esse método aqui, o Lamaze, vocês já devem ter visto muito em filme, né? Filme americano. Vocês devem ter visto bastante aquelas aulas de parto, né? Lembram quando, né, de filme que eles marcam para ir numa aula, para aprender a respirar, para aprender a tocar o bebê, que faz todo esse contato aqui, mãe e pai do bebê. Vocês já viram isso em filme? Sim, Isso aí me lembra de Friends. Meu Deus. Então, vocês já viram muito, né? O que... Jonathan tá ficou né? uma coisa na unidade lá, falando sobre isso, não foi? E aí, ó, o método Lamaze, né? Ele é para trabalhar a mesma coisa. Então, ele mostra através de figuras, através de ações, através de dinâmicas também, a mesma relação, então, que o pai tem que ter com a mãe, ele tem que ser apoio, o que muda na mulher, o que muda no peito, né, na mama, o que muda no crescimento uterino, como ela vai se sentir, né, se dilata ou não dilata, né, tudo isso a gente mostra aqui. Então, vocês viram que são métodos similares, né, mas todos para falar a mesma coisa, para mostrar para mãe e família, né, como é que ocorrem as modificações fisiológicas e anatômicas e reduzir aí a questão da ansiedade, né, do medo aí da dor. Outros métodos ainda, né, alternativos que a gente tem de relaxamento, tem hipnose, tem essas técnicas para diminuir a ansiedade, para tentar desensibilizar a mulher, tem psicoterapia, né? Na vida real, a mulher, ela acaba lidando com a dor e ela vai do jeito que dá, né? Nem sempre a gente tem esse monte de recurso tão disponível para todos os tipos de mulheres, né? Nem sempre é tão acessível. Mas existem, né? Métodos respiratórios, né, para preparar essa mulher ajuda bastante. Então, quando a gente faz ela exercitar, né, a oxigenação, a respiração,
relaxamento, aquela coisa de que vocês também já viram em filme, respiração cachorrinho, para uma coisa, para outra, ou na hora do parto, respira, faz força de cocô, né? Quem já acompanhou partos, essas coisas todas, acabou vendo esses tipos de expressões, né? Que realmente são métodos que preparam a mulher para determinado período. Então, por exemplo, né? Para relaxar, preparar, a gente consegue que ela diminua a tensão, né, que ela consiga oxigenar melhor. Se a gente trabalha com respiração, a gente pode trabalhar com respiração abdominal lenta, né, e profunda, rápida e superficial, para tentar aí inibir um pouco a dor. Pode trabalhar técnica para expulsão fetal, que a gente falou que é fazer a força, para ela entender que a força é embaixo, que ela não tem que fazer a força em cima no braço, fazendo força no braço, contraindo o pescoço, né? Que ela acaba não fazendo a força lá mais para baixo, que é onde ela tem que se concentrar para fazer a expulsão do bebê, né? E esse caminho é de treinamento, tá? Ou para fortalecer aí a musculatura, né? Treinar essa mulher a trabalhar o diafragma, o músculo do abdômen, também que vão ajudar aí na hora do parto, tá? Mas, né, a gente quando identifica essa mulher que ela está entrando em trabalho de parto, quando esse parto é parto, né, natural, ou, perdão, né, é um parto normal, que tem diferença, né, esse parto a gente está identificando e precisa admitir essa mulher, levar essa mulher, então, para a maternidade, tá? Como que a gente tem uma real noção de que essa mulher está evoluindo para o trabalho de parto? A gente precisa evidenciar e averiguar, né? Se ela está tendo contração. O que é a contração? Né? É quando enrijece o músculo abdominal, né, da barriga dela. Então, ela vai sentir a barriga mais dura, tá? E a gente vai contar a frequência, que é a dinâmica uterina, né? A gente precisa contar que frequência que está essas contrações. Nesse período, é o período que vai virar dor, né? Então, a gente vai contar se tem, por exemplo, 2 contrações ou mais contrações em 10 minutos. Nós vamos contando. E quanto tempo que elas duram? 20 segundos, 30 segundos, 40 segundos? Quanto tempo que essa mulher está tendo aquela contração? Então, veio a força, enrijeceu a barriga, né? Ela sentiu você com a mão, né, enquanto enfermeiro, percebe esse músculo enrijecido, tá? Ela vai sentir a dor. Aí eu vou contar. Ela teve quantas vezes isso em 10 minutos? Né? Quanto tempo essa contração durou até o relaxamento do músculo? Tá? Isso é a dinâmica uterina. A gente tem que acompanhar para entender se essa mulher está tendo as contrações ritmadas. Se elas estiverem rítmicas, né, associado à dilatação do colo, como vocês estão vendo aqui, né, significa que ela está entrando realmente em trabalho de parto, tá? Quando a gente fala que o colo ele vai ficando fino, né? Porque para conter o bebê, o colo vai ficar espesso, né? O colo vai ficando espesso e aí ao toque, né? O médico ou o enfermeiro obstetra percebe o colo grosso, né? Quando esse colo vai ficando fino, né, à medida que vai tendo as contrações e vai empurrando o bebê coroa, né? O que significa isso? A cabeça do bebê vai aparecer no canal do parto, tá? E aí a gente fala que vai se esvaecendo, ou ocorre esse esvaecimento. Por quê? Porque o colo vai ficando fino para o aparecimento aí da cabecinha do bebê quando ele está em apresentação cefálica, que vocês vão aprender depois. Mas é quando ele está encaixado, com a cabeça certinha, para sair primeiro do que o corpo lá no canal, tá? Então, a gente percebendo essa dinâmica uterina, associar aí a dilatação do colo, e percebendo se o colo tá fino, né? Se o bebê tá coroando ali, né? A gente já entende esse trabalho de parto, tá? Claro, o bebê coroando, ela tá muito parindo, né? Que é, às vezes, o que ocorre, né, no trajeto ali para o hospital, uma coisa assim que evolui muito rápido o trabalho de parto dela, né? Mas a gente já percebe o colo
né, ficando menos espesso, aí sim a gente percebe aí o trabalho de parto da mulher. E a gente faz o quê? Né? A gente faz a admissão dela, então, né, na maternidade, tá? Geralmente ali no centro obstétrico, no pré-parto. Ela está sinais vitais, avalia a vitalidade do bebê, né? Pede para ela esvaziar a bexiga, porque senão ela também não consegue lá, a gente não consegue avaliar direitinho ou por ultrassom ou por cardiotoco, né? Anota, obviamente, os dados no prontuário, né? E avalia toda a anamnese, faz toda a anamnese dessa gestante, antecedentes, tudo que a gente precisa saber dela. Avalia, obviamente, a DUM, né, que é a data da última menstruação, a idade gestacional e a data provável do parto, tá? A gente também avalia o exame físico, faz o exame físico, avalia essa mulher, né? Observa como é que tá esse bebê. A apresentação, a postura, a posição dele e a altura do bebê, que a gente vai ver ao longo das aulas, tá? Solicita exames, orienta familiares e termina aí a admissão dela no centro obstétrico, tá? Então, ela pode aguardar no pré-parto para evoluir para um parto normal, ou, dependendo do caso, ela vai para uma cesárea. Ela também fica no pré-parto, né? Aguardando o preparo da sala, posicionamento de médicos e tudo, para fazer a cesárea, se for o... Essa aqui, né, é o que a gente chama de atitude. Tudo bem até aí, gente? Até a admissão? Sim, professor. Tá. Com relação a... Oi. Alguém falou tudo? Mas tudo bem. Então, assim, aqui estão as relações, né? Como esse bebê apresenta. Lembra que eu falei aqui atrás? Ó, a gente vai ver posição, altura e a apresentação do... A atitude, ela se refere mais, né, com a fontanela do bebê. Sabem o que é fontanela? Sabe? É aquela parte mais mole na cabeça do bebê? É quando ainda não fechou todas as suturas. Moleira. Moleira. Isso, perfeito. Popular moleira, né? Então é a cabecinha do bebê, o posicionamento da cabeça, tá vendo? Para ficar mais fácil. Então vocês estão vendo aqui, ela pode ser de primeiro, segundo ou terceiro grau. Então, ó, ela vai mostrando o quanto ela tá fletida, né? Então a gente considera de primeiro grau se a fontanela, né, é anterior ao toque. Então, se essa cabecinha ela tá reta e percebe-se a fontanela, né, significa que é uma atitude de primeiro grau. De segundo grau é quando vai se perceber ali, né, na verdade, mais a pontinha do nariz, não toda a cabeça. Vocês estão vendo que a cabecinha tá fletida para trás, ela tá dobradinha, né? E essa atitude de grau 3, né? Pra gente ver essa relação aí, como é que tá o bebê posicionado no útero, né? É dizendo, então, o toque no mento, aqui no queixo, tá vendo? Né? Então, é como se a cabecinha ela ficasse mais dobradinha para trás, tá vendo? Mais decidinha. Porque como o bebê posicionado ali para nascer. Então, essa é a atitude que a gente fala com relação, né, ao bebê e onde ele está encaixado na bacia materna, tá? Depois eu mostro para vocês a relação óssea para vocês entenderem. Isso faz diferença porque na hora do parto, né, o obstetra, a gente não, porque a gente é enfermeiro generalista, né? Mas o obstetra, tanto o enfermeiro quanto o médico, no parto normal, ele tem que saber para fazer o manejo correto ali, para ajudar esse bebê na rotação para descer certinho a cabeça e depois descer certinho, passar as espáduas, passar assim, né, o ombrinho e passar o corpo dele ali pelo canal do parto, tá? Então é um posicionamento importante para ele saber como é que tá esse bebê dentro do útero. Aqui tá mostrando a bacia, né, o quadril, né? Então eles chamam de bacia materna, que aí tem as divisões, se é o estreito maior ou estreito menor,
para saber como é que está esse bebê. Então, aqui é a situação fetal. Então, a gente vê quando ele está longitudinal, que ele está de compridinho. Tá vendo? Ele está já encaixado. Tá vendo que ele está aqui, ó, com a cabecinha bem retinha, já encaixada no canal do parto. Ele pode estar transversal quando ele está totalmente de ladinho. Desse jeito, para evoluir para parto normal, não dá certo, tá? Tem que fazer cesárea. Se chegar de 35 semanas para 38 semanas, esse bebê não encaixar, né, ele não ficar assim longitudinal, não dá para ele nascer de parto normal, tá bom? Seria um parto muito difícil, porque vai passar o que aqui primeiro, tá vendo? Né? Não encaixa nada para descer certinho no canal do... E a forma oblíqua, que é muito difícil aqui de... Tá? Quando ele fica bem atravessado, né? Com a cabeça completamente... Ele também não vira para descer. Então, se ele tiver transversal, provavelmente ele vai evoluir, se ela não tiver entrado já em trabalho de parto, mas se tiver também... Professora? Alô? Oi, tô caindo. Caí, mas sei. Oi, tô aqui. Por que eu tô abanando a mão pra vocês não estavam me vendo? Porque você Tô tinha aqui caído. assim, ó. Oi, tô aqui. Então, eu tô aqui, ó. Oi. Ninguém tava Cheguei, vendo. Besta, meu Deus. A sua câmera não tava ligada, porque nós não tava vendo. Então. Mas vocês me ouviram, né? Até essa parte aqui. Vocês ouviram a situação? Terceira posição, eu não ouvi nada. Aí o oblíquo. Eita, não sai. O trava-língua, né? O oblíquo, essa que é mais difícil, tá bom? Né? É mais rara de ele estar assim. Tá vendo? Ele não tá com a cabeça encaixada. Ele tá meio de transversal, estranho aqui, né? Ele não tá totalmente deitado, né? E também não tá totalmente em pé. É uma posição completamente difícil do bebê nascer, porque ele não vai encaixar para passar. Se ele tivesse com os pezinhos para cá, né, encaixados aqui na bacia materna, era mais fácil dele nascer do que desse jeito oblíquo. Então, assim, né, tanto o transversal quanto o oblíquo vai nascer de parto cesárea, tá? E longitudinal nasce lindamente de parto normal, tá bom? Deu, Ju? Deu. Ô, Pro, Beleza. e quando Oi. é o pé primeiro? Oi? Quando vem os pés primeiro, em vez da cabeça? Dá para nascer, tá? Tem que ter um manejo muito bom e a mulher tem que estar com uma força ainda bem bacana para fazer, né, na hora do parto normal, para ela conseguir ajudar a empurrar. Porque o que dói mais, o que é mais difícil passar é a cabeça. E por isso que ele nasce melhor de longitudinal, porque o manejo consegue ser melhor, né? Fazer a rotação, o bebê não vai sufocar, passa nariz, passa a boca, né? Passou a cabeça mais fácil. Porque aí o corpinho, o resto escorrega. Se ele for ao contrário, ela tem que ter força para conseguir fazer a expulsão da cabeça, né? Pensa, ela já sofreu para passar o resto do corpinho, já fez um pouco de força aí e a cabeça ainda não saiu. Então, o risco do bebê entrar em sofrimento fetal é maior se ele nasce, né? Se o pezinho sai primeiro, tá? Então, a mulher precisa estar numa condição bem bacana e o manejo precisa ser muito rápido para que evolua para um parto legal normal, tá? Senão ele é mais difícil. Que é a cabecinha. A pélvica é essa que a gente está falando que ele pode nascer ou de bumbum, ou de pezinho, né? E a transversal é aquela que é muito difícil de acontecer, tá? Na pélvica, ou ele nasce de bumbum, né? Ele vai estar com o bumbum virado, ou ele vai estar mais posicionado com os pezinhos, que vai passar primeiro, e a cefálica é a cabecinha, tá vendo? Então, o ideal, né, o parto normal é com esse bebê
em apresentação cefálica, em situação longitudinal, de cabeça aqui, ó, de grau 1, para bebê fontanela, tá? De preferência, né, com dorsinho aqui, ó, né, à direita, que ele vai nascer de forma bem adequada, porque aí a rotação é perfeita da cabeça, né, consegue fazer o manejo adequado para esse momento do parto, né, o obstetra ou o enfermeiro obstetra conseguem acompanhar melhor quando ele está nessas posições ideais, tá bom? Né? Assim, de forma pélvica, tá vendo que vai sair bumbum, pezinho, é muito difícil, é um parto complicado, causa um estresse muito grande na equipe, causa um desconforto muito grande na mãe, porque depois que ela já sofreu e já cansou, ela tem que passar a parte mais difícil, que é a cabeça, né? Na cefálica, ela já está na empolgação, ela passa a parte mais difícil, depois ela vai relaxando para passar o resto, né? Então, é mais fácil nascer, assim, de parto de posição cefálica, tá? Da minha cunhada ficou transversal, pro. Transversal e nasceu de parto normal? Não, né? Lá no hospital, eles induziram a noite toda para ela ter um parto normal. Só no outro dia que eles viram que não ia ter como, porque estava transversal o bebê. Aí fez mó corte na barriga dela e o bebê já tinha inalado fezes, tudo. Teve que aspirar, um monte de coisa. O bebê tá bem. Mas ela quase morreu e o bebê também. Ela tá bem. Imagino. Porque às vezes, né, tem que saber lidar ali com a indução, né? Porque às vezes você enfiando um monte de hormônio vai ajudar o trabalho de parto, né? Mas se a gente percebe que a mulher não tá legal, ou o cardiotoco desse bebê, lembra? O cardiotoco é aquele eletro que vai fazer do bebê, né? Aquela mensuração do eletro, que vai avaliando esse bebê como é que ele tá. Talvez ele não esteja mais adequado. E dependendo das semanas, às vezes, ele já está passando do tempo, né, de ficar lá. Às vezes, lembra, é um bebê tardio ali de 40 semanas, né? Então, precisa ter uma condição muito adequada para induzir o parto. Se você faz manobra e percebe que esse bebê não vai virar, né, nem se induz para parto normal, né? Vai fazer já direto uma cesárea, porque não vai evoluir. O bebê não vai mudar de posição, né? Vocês lembram da mensuração? É bem aqui, ó, em cima da sínfise púbica, e aí vai trazendo entre os dedos a fita métrica até sentir o fundo do útero. Então, pode bem com a lateral, assim, da mão, né, para sentir o fundo do útero, para a gente dimensionar. E aí, lembra da manobra de Leopold? A gente vai, né, palpar as laterais da barriga da mulher, para sentir o útero, para sentir o bebê, e para perceber onde está a cabecinha. Onde está mais fundo, né, mais molinho, é provavelmente onde está os pezinhos ou bumbum, e a parte que está mais durinha é onde está a cabeça, que a gente consegue até balançar o bebê dentro do útero, tá? Tá aqui a manobra, né? Para a gente sentir fundo do útero, que a gente vai palpar, sente a lateral para a gente entender onde está dorso, então para a gente perceber onde está a coluninha dele, tá? Faz a manobra para a gente sentir onde está o polo cefálico, onde está a cabecinha dele, tá? Que é aquela que eu falei que a gente pode até dar uma levemente para a direita e para a esquerda para sentir a cabeça. E aqui, para a gente tentar entender como é que está a posição também, né? Aqui do ombro do bebê, tá bom? Professora, com essa manobra não tem como dar só uma ajeitadinha no bebê, tipo, dando uns toques nele, encaixando? Então, se ele tiver encaixado, Jonathan, a gente percebe se vai nascer, mas eu não consigo fazer ele virar aqui com essa manobra, porque essa manobra é para a gente sentir. Existe uma manobra que não se usa mais, que chamava manobra de Valsalva, que era para fazer o bebê virar dentro do útero, mas é arriscado, então não se faz mais, né?
É considerado uma violência obstétrica. Então, não se faz mais isso. Eu quero que nasça de parto normal de todo jeito. Então, fica mexendo para ver se ele muda de posição. Mas ele tem que rotacionar. Pensa, ele já não ele é grande, tá ocupando o útero todinho, tem um pouco de líquido amniótico aqui, mas eu tenho que fazer o bebê virar completamente, né, todinho. Imagina se a cabeça estivesse aqui, eu tenho que virar ele todo. Então, a manobra é arriscada, pode causar sofrimento para a mãe, para o bebê, pode ter aumento de pressão. Então, não se indica fazer essa manobra de Valsalva, tá? A de Leopold é só para a gente perceber o polo cefálico e saber que posição que ele tá, se está transverso, né, se ele tá longitudinal, se ele está cefálico, se ele está pélvico, né? É para isso que serve essa manobra de Leopold. A manobra de Valsalva é considerada uma violência obstétrica, então não se faz, tá? A gente não tenta virar esse bebê na hora do parto. Virou, não virou, paciência, vai para cesárea. Tudo bem, povo? Tudo, professora. Tudo? Então tá bom. Tudo. Aqui vai falar um pouquinho, né, da importância da mulher ela ter garantido por lei, né, um acompanhante, né? Então, assegura que a partir dessa lei a presença do pai da criança, né, ou de alguém que ela confie e queira estar ali como acompanhante, tá? Então, ela pode ter, né, parturiente é o termo da mulher que está parindo, tá? Parturiente está parindo. Então, ela pode ter o companheiro, uma pessoa de confiança da família, a mãe, o irmão, né, uma irmã, não sei, e uma doula, tá? Vocês sabem o que é uma doula? Uma parteira? doula é a pessoa que acompanha o parto, não é? Do começo da gestação até a hora do parto, não é isso, Pro? Isso. Então, é uma pessoa, geralmente é uma menina, né? É uma mulher, que ela faz o acompanhamento da gestante, que está trabalhando para ter um parto normal, né? Geralmente um parto humanizado ou um parto natural, né? Com o mínimo de intervenção possível, né? Seja ele o trabalho de parto que for. Depois a gente discute um pouquinho essas diferenças, tá? Mas a doula, ela vai acompanhar tanto o pré-natal quanto o momento do parto. E é ela quem vai fazer todo e qualquer manejo diferente que tiver ali para essa mulher. Se ela vai para o banheiro, se ela vai para o chuveiro, uma massagem, um chá, né, que faz todo aquele acompanhamento ali da mulher para trazer uma confiança, uma relação diferente. Eu tive uma doula que deu palestra na minha faculdade há 300 anos atrás, que ela falava de uma coisa muito importante, né? Ela falava assim, a gente que é doula ajuda e estimula essa mulher a entrar na partolândia, né? Aí a gente ficou meio assim, né? O que seria uma partolândia, né? E ela falava de um momento em que essa mulher ela tinha uma relação tão intensa com o momento do parto, com o nascimento do filho, né, que ela desligava dessa questão de dor e entrava num transe, né, como se ela tivesse tão envolvida com aquele momento que ela esquecesse da dor, que ela não sentia desestimulada pelo sofrimento que o parto pode trazer, mas sim se sentisse estimulada pelaquela dor toda que o parto estava trazendo, porque estava trazendo o filho ao mundo. Então ela falava uma coisa bem floreada, né, para a gente entender o quanto a doula era diferencial nesse momento do parto normal, né? Eu sempre achei muito bonito o trabalho da doula, né? Tem a lei aqui também do acompanhante, né? Ali no trabalho de parto, no parto e no pós-parto. E aqui vocês estão vendo o trabalho aí de uma doula, tá vendo? Né? Então, ela vai montar uma banheira para essa mulher parir, por exemplo, da forma que ela quiser. Porque aquela forma de posição ginecológica para parir não é nem anatômica para o bebê escorregar perfeito, né? Se você for ver, né, o que estimularia o bebê a nascer tranquilo de parto normal seria o parto de cócoras, né? E se você fosse pensar na transição
do bebê do meio líquido para o meio ar, né, que eu já falei para vocês, se ela parir na água, né, o bebê ele não tem uma transição brusca, ele passa por uma transição gradativa do meio líquido para o meio ar, né? Então, elas acabam elaborando várias maneiras para apoiar essa mulher na hora do parto, né? Então, jogo de cromoterapia, de luzes, né? De cheiros, de sensações, na aromaterapia, né? Elas não são pessoas... Falo elas porque, assim, nunca vi um homem, né, fazendo doulagem, tá? Mas, se tiver também, a gente muda a nomenclatura. Eu só vi mulheres até hoje fazendo doulagem, tá? Por isso que eu tô falando sempre no feminino. Mas essa doula, ela acaba, então, trabalhando para estimular a mulher em qualquer outra prática integrativa que a gente tiver para apoiar na hora do parto. Claro que ela pode ter ali o esposo, ou o companheiro ou a companheira na hora de parir, mas ela faz esses estímulos na hora do parto. Ela não precisa ter uma formação acadêmica específica, geralmente ela não é uma profissional com ensino superior, ela tem um ensino médio, mas o curso de doula, que é bem intensivo, são vários dias, com períodos prolongados, para fazer doulagem, tá? Então, eu trouxe mais as definições para vocês puxarem depois para assistir, porque vocês sabem que se eu for rodar aqui na internet não é nada legal, né? Porque aí fica comendo o áudio, não sai bonitinho. Então, depois vocês puxem da aula para assistir, tá? Então, é explicando para vocês o que ela faz, né? Que é a mulher que serve, que ela trabalha de maneira assistida, para assistir a mulher na hora do parto. Ela acompanha todo o momento em que a mulher vai parir, por isso que aqui perinatal, é durante o nascimento mesmo, né? Ela também acompanha antes disso, na gestação, ela acompanha depois disso, na amamentação. Ela pode fazer essas orientações. Hoje, muitas casas de parto têm essas equipes de, por exemplo, de enfermeiros, obstetras e doulas para parto normal em casa, tá? É claro que não é um parto normal em casa roots, né? Não é um parto normal que ela vai fazer sem nenhum apoio de ambulância, de pediatra, de neonatologista, de ginecologista e obstetra, né? Não é um parto assim sem nenhum cuidado, despreparo. É diferente de antigamente, que a mulher ela paria lá na fazenda embaixo da árvore como uma parteira, tá? Pensando em todo o cuidado. Então, ela pode parir em casa? Pode. É caríssimo parir em casa? Caríssimo. Pagar toda essa equipe, né? Mas ela tem uma ambulância disponível, né? Uma ambulância para NEL, tem uma NEL disponível. Então, tem toda uma equipe caso encaque aquele parto. Porque pode ser que essa mulher estivesse super ideal, estava bonitinho, né? O bebê cefálico, não tinha nenhum problema. E no momento do parto, tem uma circular de cordão, por exemplo, cordão umbilical ficar enrolado no pescoço, né? E aí, né, o parto ser mais complicado do que o esperado. Então tem que ter esse amparo, mas as doulas elas acabam ajudando nisso também, né? No parto em casa, ou em outro lugar, ou até mesmo na maternidade, tá bom? Tudo bem, gente? Eu me empolgo. Vocês sabem que eu me empolgo para falar dessas coisas e eu desinvesto falando. Professora, Oi. boa noite. Boa noite. Só tirar uma dúvida. Quando elas dão entrada no hospital, já teve dois casos lá na instituição onde eu trabalho, que uma das doulas, né, a mãe entrou com um plano de parto, né, e a doula acompanhou. Certo. E foram para o centro cirúrgico, a doula acompanhou tudo ela junto. Nesse curso que elas fazem, fala uma coisa de não aplicar a vacina e não crer, porque tivemos dois problemas lá por conta disso, que elas falavam para a mãe que não há necessidade de fazer o crer. Tanto que teve uma discussão junto com a doutora, né, a pediatra, orientou a mãe a importância do colírio, né,
E da Aham. vacina também, né? Mas Da, essas da doulas, vitamina, da vitamina D no caso, cre- e para não causar a cegueira neonatal, o CREDE. isso. Elas, assim, deu muito problema, tanto que foi parar na diretoria, né, o caso, né, porque não pode proibir a entrada delas, porque é um plano de parto, como você mesmo falou, né. Isso. Mas estão conversando muito antes de subir junto, né, De liberar a doula, né? Isso, porque até então, no caso do Vernix, que elas não querem dar o banho também em 48 horas, aí é a Sim. opção da mãe, né? Tudo tem. Mas a vacina e o CREDE é muito importante, né? Aí eu fiquei nessa dúvida, pesquisei tudo, mas eu não vi nada falando, nenhum estudo científico falando que não pode fazer, mesmo porque Então, é não importante. existe um estudo que não pode. Uhum, Mas existem estudos, até porque eu já participei de simpósio de parto natural e tudo, que é o que a gente estava falando de diferença, né? Uma coisa que é parto humanizado, que é permitir essa entrada, do parto, né, dela parir do jeito que ela quer, né? Do parto normal, se é dessa forma, com menos dor, com algumas intervenções de indução, e o parto natural completamente, que é uhum, sem anestesia, que é sem intervenções, que é a política dos obstetras que pensam assim, do não põe a mão, uhum. entende? Eles pensam no não pôr a mão, que se acaba com o mínimo de intervenção possível. Então, essa linha de obstetrizes, tanto obstetriz, que é formado como obstetriz mesmo, né, ou primeiros obstetras, ou médicos obstetras, né, eles vão trabalhar nessa linha de o mínimo de intervenção. O mínimo de intervenção é sem anestesia, ela não vai amenizar dor, não vai ter indução do parto. Se ela levar, sei lá, 72 horas de trabalho de parto, ela vai levar 72 horas em trabalho de parto, né? Vai ter a doula fazendo qualquer outra coisa para alívio de dor, né? Qualquer outra intervenção de prática alternativa, integrativa. E aí ela vai recusar o máximo de intervenção com o nascimento do bebê, né? Então, existem alguns estudos, pelo menos no simpósio que eu participei, que eles diziam assim, não se diz que não tem eficácia, mas também a eficácia é de a probabilidade, por exemplo, de desenvolver cegueira neonatal é de 0,0 não sei quanto. Então, que seria muito mínimo. Então, se é mínimo, por que intervir com o que... Não estou me posicionando se eu concordo ou não, entende? Estou te dizendo que essa linha de obstetrizes, eles seguem isso, de um mínimo de intervenção. Então, quando a mulher escolhe o plano de parto, ela aquilo tem que fazer sentido para ela, né? No sentido de que ela tem que entender tudo. Ela não pode só entender que vou negar a vitamina e o CREDE, não quero a vacina, não quero o colírio, porque vai fazer mal para o bebê. Não é que faz mal para o bebê, né? Mas a eficácia, a probabilidade de desenvolver alguma patologia nesse período também é mínima. Então, se é mínima, por que fazer? É isso que ela deve ser orientada. Não de negar porque faz mal, porque não faz mal. Senão a gente não tinha esse protocolo aí para os bebês, certo? Certo, entendi. Você entendeu? Então, assim, depende muito da linha que essa equipe que assistiu essa mulher no plano de parto alinhou com ela. Então, tem essa possibilidade. Não sei, acabei não pesquisando mais se existem estudos novos que falam das intervenções com o bebê pós-parto, né? Ali na recepção do bebê. Acabei, né, não estudando mais isso, mas fica aí até uma indagação, tipo, se existem novos artigos, né, que falam sobre esses tipos de intervenções, porque é uma coisa de se discutir, sabe? Porque o que você traz mostra pra gente o quanto o hospital, por exemplo, não está preparado para um plano de parto natural, né? Porque ele tem todo um preparo
para fazer o parto humanizado. Mas às vezes essa mulher ela vem com uma outra ideia, que não está alinhada ali com a maternidade. E não é culpa nem da maternidade, nem culpa da mulher, porque cada um segue um tipo de orientação, segue um protocolo, né? Tem médicos Sim. alinhados afinados para um certo tipo de parto. Então é importante que se discuta mesmo antes, né? Não proibir a doula, sabe? Mas de que ela esteja, ela compreenda como é que é isso dentro da maternidade, né? Sim. Não foi proibido, né? Assim, eles entraram mais em conta por conta da vacina, né? Que ela recusou a vacina da hepatite, né? E sempre não era a mãe, era a doula que questionava e debatia com a doutora. E o CREDE, né? Tanto do colírio também. Mas E a acabou não vitamininha, fazendo. ela deixou fazer, a vitamina K. Também a vitamina não. Teve uma mãe que não. Então, não fez. Tanto que foi no relatório na evolução médica da médica, né? Ela colocou tudo ocorrido, colocou acontecido, porque, assim, se caso der algum problema, não foi culpa da médica e nem dos profissionais que estavam lá. Sim, como você falou, eu entendi, né? Tudo, o pessoal tem esse plano de parto, a mãe já vem, o hospital tem, mas depende muito como você falou, de como falar, como conduzir essa mãe, tudo no começo ao fim. E Exato, às porque às vezes vezes ela ela quer não. esse mínimo de intervenção, então ela tem que estar ciente Sim, do benefício e do risco, né? Do benefício de isso, fazer, do risco de fazer e do risco de não fazer. Ela precisa sim, entender, sabe? É a mesma coisa da escolha do parto. Ela pode optar por cesárea. Cesárea ela não é o mal do universo, né? Ela só não, ela pode não ser indicada para tais casos, sabe? Mas a mulher também tem o direito de saber para que ela vai fazer aquilo. Por que ela vai optar por um tipo de parto ou por outro tipo de parto? É a mesma coisa do que você está falando. Ela vai aceitar as intervenções para o bebê na recepção do bebê, né? Recepcionar o bebê, gente, o que a gente está falando é quando o bebê nasce. E aí faz todo esse cuidado, né? Então já dá banho na primeira hora, né? Em geral, já faz o banho, tira toda aquela camada do vernix, sabe, todo esbranquiçadinho? Então, tira toda aquela camada, que para a mulher que vai fazer parto natural, aquilo é proteção, né? Eu não sei se essas mães que passaram com você, elas quiseram clampear o cordão umbilical depois, né? Não quiseram... Tem casos, sim, tem. Chegam já bem orientadas, tem mães que já chegam, assim, já... O Google ajudou bastante, né, junto com a doula. Mas, assim, é mais importante elas, que nem você falou, né, doutora, elas saberem, ou professora, elas saberem o que pode acontecer lá na frente, ela não querendo que faça essas intervenções, no caso a vacina, que a vacina, desde que o CREDE e a vitamina K, que também é importante fazer, né, por conta do sangramento, mas a hepatite é importante fazer, né, porque tem um calendário de vacina e tem que fazer esse acompanhamento. Mas, assim, como você falou, cada um sabe como fazer, né? Como Eu acho vai assim, desde que ela querer. esteja ciente de riscos e benefícios, aí é uma opção dela. E aí a médica foi correta, ela relatou o que ela fez e o que ela ofertou e a recusa da, né? Pode ser que não dê nada para essa criança? Pode, até porque tem estudos que mostram que essas intervenções, elas podem ser secundárias, elas, né? Exatamente ali nas 24 horas de nascido. Que ela pode manter o vernix, que pode, então, clampear cordão para depois. Tem mulher que ela quer ter uma placenta, porque ela tem, né, acredita ali no quanto é proteico aquela placenta. Enfim, tem um monte de linhas, né? Cabe a gente entender se ela está trilhando para um parto completamente natural, sem intervenção, ou se é um parto que ela deve ser ali assistido, humanizado, né? Para apoiar melhor. Né? Mas não acho que as doulas são ruins, não, que ficam interferindo de forma errônea, viu? Na verdade, é o que eu falei para vocês, né? Elas
tem uma forma de afinidade maior com uma linha de obstetrizes do que com a outra, tá? Tem médico que acaba condenando, por exemplo, o parto domiciliar, né? E, na verdade, não precisa ser condenável, né? A vida não é feita de cesáreas, né? Todo mundo, as nossas vós pariam embaixo do pé de mangueira, né? E nasci e estava tudo certo. Mas a gente tem que entender que cada um vai seguir uma linha e a gente precisa estar afinado com cada linha, entendeu? Entendi. Obrigado, professora. Nada. Muito bem. Por fim, a doula, então, vai apoiar, então, né, tanto o acompanhante quanto a mulher que está parindo, a parturiente, vai acompanhar, né, vai fazer técnicas de relaxamento, de respiração e ofertar o apoio aí também, tá? Aqui é mais para a gente ver no trabalho de parto como é que é feita essa a avaliação da dilatação, né? Porque a gente fala assim, tá dilatado 10 dedos, né? E não quer dizer que ele tá com 10 dedos de 2 mãos ali. Tá vendo que é na abertura dos 2 dedos no toque, né? Então aqui, né, tem o útero, aqui o colo do útero, aqui o canal da, né, vagina, tá? Então quando toca, a gente sente aqui, tá vendo que o colo grosso, que a gente falou, aqui tá um colo grosso. Quando ele vai fazendo aquele esvaecimento, ele vai ficando um colo fino. E aí consegue fazer o toque e perceber se esse bebê tá fletido, lembra? Grau 1, grau 2, grau 3, né? E se entende se esse bebê tá cefálico, né? E aí vai contando, né, na abertura do dedo, quantos centímetros mais ou menos está, tá vendo? Para poder fazer a passagem. Então, o ideal é que o dedo indicador e o médio esteja bem abertos para ter os 10 centímetros aí de dilatação para poder fazer a passagem adequada aí do bebê pelo canal do parto, tá? E aí a gente tem 3 períodos, né, para esse parto que é classificado. A gente tem o período de dilatação, tá? O período de expulsão e de dectação. Dectação é a saída da placenta, tá? Então, dilatação é esse que vocês estão vendo, né? Que a gente vai avaliar, vai ver a altura uterina, e aí o obstetra ou o médico, né, vão fazer, o enfermeiro obstétrico ou o médico vão fazer o toque para perceber, né, o quanto tá espesso o colo e o quanto o dedo abre ali no canal, né, no fundo do útero aqui, para saber o quanto tá dilatado para a passagem da cabeça do bebê, tá? Não deixa, obviamente, de avaliar, de monitorar a vitalidade fetal, não deixa de assistir essa mulher, avaliar os sinais vitais dela, tudo, tá? Deixa ela confortável da maneira que ela desejar. Lembra, ela pode parir de diversas formas, na água. Essa banheira não monta só em casa, né? Essa piscininha. Dá para montar em muitas maternidades, elas já estão preparadas também para isso. Então, ela pode parir na água, pode parir de cócoras, pode parir na posição ginecológica, desde que seja conversado também com essa mulher. Esse momento vai, né, fazer a passagem pelo canal do parto e que a mulher começa a sentir as contrações de forma mais ritmadas e mais intensas, tá? Então, vocês estão vendo aqui, ó, começando as contrações. Então, para fazer a expulsão do bebê, sai lá o líquido amniótico, que é a ruptura da bolsa de forma natural ali pelo bebê, tá? Um parto com intervenção é fazer esse rompimento da bolsa de forma manual, né? O médico vai lá e fura a bolsa para romper, né? E aí ter a passagem do líquido amniótico e estimular, induzir o parto, tá? Aqui vocês estão vendo o colo bem mais dilatado do que aqui em cima e começa o período expulsivo, tá bom? Acho que eu também separei um videozinho para vocês verem de como rola, assim, bem bonitinho o canal do, né, a passagem do bebê pelo canal do parto, tá? Aqui, então, tá o período expulsivo e depois a dectação, que é a saída, terminar a saída do cordão e ali da placenta, tá bom? Pro, Oi.
Tira uma dúvida, quando a placenta vai sair, ela sai sozinha ou tem que fazer algum tipo de expressão, ou puxa, ou cordão, como que é? Geralmente ela sai espontânea aqui, ó. Tá vendo? Ela sai Né? sozinha. Ela vai saindo, mas se ela se sentir alguma resistência, precisa fazer dar uma mãozinha, né? Precisa fazer ali uma intervenção. Mas o ideal é que a placenta ela saia ali logo após, de forma natural, logo após a saída do bebê, tá bom? Entendi. E o Então não ideal precisa é puxar nem nada. não precisa. É tudo, o corpo humano ele é muito inteligente, né? Então ele já faz tudo pensando nisso. Então, saiu o bebê, automaticamente vai saindo ali depois de alguns minutos, vai descendo placenta e vai descer, né? O cordão, o restante do cordão e a placenta. Se não sair, aí é uma complicação de parto. Tá? Se a placenta não sair natural no parto, alguma coisa não deu certo. E aí precisa ter uma intervenção ali, e às vezes evolui para uma cirurgia de emergência por conta de sangramento, enfim, que essa mulher pode ter ali, tá? Então tem que ficar, ela tem que sair natural. Se não sair, alguma coisa deu errado. Se não der para fazer só uma intervenção simples, ela vai evoluir aí para uma cirurgia. Entendi. Tá? O importante também aqui da dectação, da avaliação da placenta, são as faces, tá? Essa aqui é a face materna, tá? E essa é a face fetal. Então, quando o bebê nasce, a gente avalia certinho para ver como é que tá a condição aqui, né? Dessa placenta, se ela estava tendo irrigação adequada, né? Se aqui eu tenho, né, 2 artérias e uma veia, que é o que compõe o cordão umbilical, tá bom? Então, a gente precisa sempre avaliar também muito bem essa parte da placenta, tá? Ai, acabei. Nem sabia que eu ia acabar agora. Mas, tá cedo, vocês aguentam um pouquinho? Tá cedo, professora. Manda mais aí. De boa? Que eu acho que a de amanhã é um pouco grande. Aí eu já mostro um pouquinho da aula de amanhã. Pro, Oi? depois eles fazem o que com as placentas? Oi? Depois eles fazem o que com a placenta? Vai para análise, pesa, né, para ver quanto que ela tinha, ou faz o descarte, ou se ela tiver alguma malformação, vai para análise. Entendi. Tá bom? Tá bom. Deixa eu ver até onde eu vou com vocês. Vou só mostrar até o trajeto do parto, tá? E as contrações eu faço amanhã. Ó, que bonitinho. Então, ó lá. A gente tem várias portarias que garantem o parto humanizado, que defendem essa linha do parto humanizado. E parto humanizado não significa que é o parto domiciliar, tá bom? Parto humanizado pode ser qualquer tipo de parto, em qualquer ambiente, desde que ele tenha ali um suporte adequado para a mulher, né, para a família, enfim, e também na recepção do bebê, tá bom? Então, vocês estão vendo aqui, ó, né, é a fim de reduzir também morbimortalidade materna, perinatal, né, durante o parto, ou no pós-parto aqui, ou para o bebê, né, no neonatal, adotar medidas aí para garantir o acesso, a cobertura, a qualidade da assistência, o acompanhamento, né, o suporte, né, tanto no parto quanto no puerpério e para o neonato, tá? E ampliar, claro, as ações aí que a gente já tem no Ministério da Saúde para atenção à gestante. Vocês sabem que a gente tem que lamber a gestante até onde não dá durante o pré-natal, mas ela também tem que ser assistida de forma mais adequada possível durante o trabalho de parto, o parto e o pós-parto. Então, a gente acompanha essa mulher aí ao longo de muito tempo. E, né, no puerpério, a gente pega no pé, avalia
o sangramento dela, né? A gente faz visita domiciliar, a gente avalia num todo, tá? De forma mais completa possível. A Rede Cegonha, ela é uma das portarias que veio, né? Uma das estratégias do Ministério que veio para garantir o acesso dessa mulher, desde que ela tenha o diagnóstico de gravidez, lá com o Pregnosticon, que vocês viram na primeira parte, né? Que é aquele teste de indicação de gravidez de urina, né? Até o pós-parto dela, o puerpério adequado, o nascimento do bebê e o acompanhamento desse bebê, né? Esse bebê vai ser assistido pela equipe, né, de generalista e enfermeiro, um mês com cada um, né? Ele passa os 2 primeiros meses com o médico, depois esse bebê vai passar intercalando, uma vez com o médico, uma vez com o enfermeiro, uma vez com o médico, uma vez com o enfermeiro, né? E depois ele vai espaçando um pouco mais as idas ao médico, né? Então, a Rede Cegonha, ela quer garantir tudo isso, tá? Foi, acho que, instituída em 2011, ainda no governo Dilma, né? E demorou para colocar em prática, mas depois ele foi ampliando, tá? Aqui tem toda a trajetória, então, né, numa forma aí de fluxograma, para vocês verem a rede funcionando. Né? Quando falam trabalho em rede, é pensando que ele é articulado em todos os setores, né? Não quer dizer que ela só dá entrada pela OBS, ou só, né, dá entrada pela maternidade, pelo pronto-socorro. Quer dizer que todos os serviços têm que estar ali interligados. Então, né, ele mostra aqui pra gente. A mulher, ela vai dar entrada, né? Vai estar no acesso ali da Rede Cegonha, quando ela passa na OBS, em acolhimento, numa consulta, avalia, faz teste de gravidez, né? Confirma, a gente faz todos os testes rápidos. Se ela não tiver gestante, a gente encaminha para o planejamento familiar. Se ela estiver gestante, a gente começa a fazer o pré-natal na OBS, avalia risco. Tem um risco habitual? É um risco normal de gestação? Como aqui, ó, não tem risco? Acompanha com o generalista, né? E maravilha. Tem algum risco? É gemelar, é mãe adolescente menor de 15 anos, tem hipertensão, tem alguma outra comorbidade? Vai fazer o pré-natal, né? Com um especialista, com um ginecologista na OBS e no alto risco, tá? Ela tem direito lá ao SAMU, tá vendo? Né? Pode fazer ali o acompanhamento, se ela não tiver risco, na maternidade de baixo risco ou casas de parto normal, ou nas maternidades para suporte de alto risco, tá bom? Se o bebê nascer bem, ele fica lá amparado no berçário externo e depois vai para casa. Se ele nascer com algum problema, alguma patologia, ele é amparado na UTI NEL, né, se ele nascer prematurinho, tudo, e aí faz o acompanhamento até que ele ganhe peso, esteja, né, totalmente em condição de voltar para casa, tá? Então, isso aqui é o que garante a Rede Cegonha, tá bom? O COFEM também tem a sua defesa ali, né, da assistência ao parto, tá? E aí ele, né, até foi aqui dia 12 de abril, né, dia da enfermagem obstétrica, tá? Então, defende, né, o enfermeiro a realizar o parto normal, até porque parto normal, quem vai parir é a mulher, então, enfermeiro e médico obstetra no parto normal, ele faz o acompanhamento, o manejo do parto, né? Ele recepciona o bebê, ele faz ali o procedimento, tá? Para evitar qualquer problema que essa mulher possa ter. Vocês estão vendo aqui, parto normal sem distócia, né? Eu não quero que ele tenha, por exemplo, a clavícula deslocada, com problema, ou ele tem algum problema, alguma dificuldade durante o parto, tá? Então, tudo isso o COFEM defende quando a gente fala de enfermeiro obstétrico, tá? E não pensem que só tem enfermeiras obstétricas, não, tá bom? Tem enfermeiros obstétricos, eu conheci também alguns enfermeiros aí na trajetória, e tocam o parto lindamente, viu? Então, assim, quem tiver afinidades também não precisa passar, mas é muito de enfermeiras. Não, não é. É muito bem aceito e é um trabalho muito, muito bacana. Também faz um enfermeiro obstétrico, tá? Acho que
o COFEN acaba defendendo muito isso, né, por conta dessa alta demanda de partos cesáreas. Mas vocês sabem, o médico e o hospital, ele acaba, a entrada de grana no hospital é por cirurgias, né, principalmente. E para o médico também, né, o que ele ganha, por exemplo, pelo SUS, num parto normal e numa cesárea é completamente diferente, né? Se ele ganha R$ 1.500 num parto cesárea, ele ganha 500 num parto normal, sendo que demora mais, né? Ele tem que estar mais disponível, e a cesárea ele pode agendar várias, né? Ele não precisa ir de final de semana, por exemplo, e ele pode fazer um montão ali programado durante a semana. Então, para o médico, acaba sempre compensando mais as cesáreas do que um parto normal. Porém, a gente sabe de todo o benefício que tem um parto normal, por isso que a gente acaba sempre estimulando a mulher para isso, porque para ela é melhor, ela tem uma recuperação praticamente imediata, né? Ela sente a dor na hora, mas a recuperação não tem cortes, né? Não é uma cirurgia, não é mais difícil ter complicações, não é que não tenha, né? É muito mais indicado, se for possível, o parto normal do que ela fazer um parto cesáreo, né? E aí a gente vê o mecanismo do parto, né? Então, mostrei para vocês rapidamente numa figura, aqui é mais destrinchado os momentos aí, os tempos do parto, né? Do mecanismo. E aí é o vídeo que eu falei para vocês, tá bom? Depois puxem esse link e vejam, né, o caminho direitinho que faz aí para a saída do bebê, para a expulsão do bebê. Tá? Então, a gente tem a insinuação, a descida, a rotação interna, o desprendimento cefálico, a rotação externa e o desprendimento do tronco. Então, é bem detalhadinho de como que nasce esse bebê. No livro que eu passei para vocês, ele vai relatar anatomicamente e fisiologicamente. Eu acho que a nível de aula, já dá para vocês perceberem bem por aqui, né? Que é o bebê completamente encaixado. Aqui ele mostra na figura a bacia materna, então o ossinho, né? A gente tem aqui os ossos do quadril e a cabeça bem coroando, certo? Então, vai ter a ruptura aqui dessa membrana, né? Para saída do líquido amniótico, que vocês estão vendo aqui, ó, rompeu, vai ter saída e expulsão do líquido e a cabecinha vai começar a encaixar no colo. Então, lembra, se o colo já está esvaecendo, se ele está mais fino, porque aí a cabeça do bebê vai coroar, tá? Aqui, né, ele mostra a descida, então, do quanto o bebê ele vai se encaixando no canal do parto, que tem uma rotação aqui da cabeça, tá vendo aqui, ó? Né, ele passa daqui para cá, ó, que vai ter uma rotação da cabeça, que é o seguinte, que eu só depois deixei no detalhe, que é para vocês verem que tem naquela diferença do grau, né, de ficar fletida, mais ou menos fletida, para passagem aí pelo canal do parto, né? Aqui é só no detalhe a rotação interna aí da cabeça e o início da extensão, tá? O desprendimento é quando ela tá totalmente, né, aparente no canal do parto. Então, a gente fala, o bebê coroou. A mulher tá lá em posição ginecológica, por exemplo, a gente enxerga a cabecinha do bebê, já fala, grita, ai, que cabeludo, né, porque a gente já tá vendo aqui o bebê com o canal aqui na vagina. É o bebê desprendendo, tá vendo? Ele vai rotacionar, tá vendo que o narizinho dele vira para aí quando ele desprende a cabeça pelo canal, ele vai rotacionando e ele vira externamente, já fora então da mulher, do canal, ele, né, vira a cabecinha perfeita aqui da escápula, né, que vai passar o ombro do bebê, né? Aqui tá só no detalhe a rotação externa e aí o desprendimento todo do corpinho. Então, passou tudo, né? Aqui para o final, vai passar o corpo do bebê, que aí lembra que eu falei, a parte mais difícil é toda a passagem da cabeça, tá? Depois é só
É possível. É mais difícil? É, por conta de todo esse mecanismo que a gente, com o bebê já metade para fora, metade para dentro, justamente com a cabeça virada, que é mais difícil de passar, e aí pode levar o bebê aí a sofrimento fetal, tá bom? O trajeto do parto, que eu vim falando para vocês, né, mostrando aqui o que se chama lá, né, que é a nossa quadril, nossa, né, parte óssea, tal, que se fala bacia obstétrica ou bacia materna, só para nível de divisão, tá bom? Vocês estão vendo aqui que ele tem estreito, ó, estreito superior, né? Tem o estreito médio e estreito inferior, para a gente saber exatamente a posição que está a cabeça do bebê na passagem aqui, né, no trajeto duro do parto. O trajeto mole é segmento inferior do útero, colo, vagina e a parte ali, né, da vulva e do períneo. E o trajeto duro é a parte que está dentro do osso, né, tá passando pelo osso aqui. Tá? E isso aqui é importante também anatomicamente de vocês darem uma resgatada aí do que vocês já devem ter visto em alguma das mortes de vocês, tá? Então, se eu não me engano, no reprodutor, né? Tegumentar, reprodutor, acho que é isso, né? Locomotor e reprodutor. Vocês devem ter visto aí essa parte falando, né, da biologia. Então, eu sugiro que vocês também deem uma olhada. Todo o mecanismo de parto, descrito perfeitinho anatomicamente, fisiologicamente, está no livro que eu passei para vocês. Então, vocês podem dar uma resgatada, tá? Mas, o que vocês acham? Acho que fica simples de entender mais ou menos como é que ele vai fazendo, né? O vídeo mostra bem bonitinho como é que é a descida do bebê aí pelo canal do parto, tá bom? Pronto. Pronto. Oi. Todo bebê faz a rotação no parto normal? Se ele não fizer a rotação perfeita, o obstetra ou o enfermeiro obstetra vai apoiar para que ele faça essa rotação, principalmente a rotação externa. Ah, porque eu assisti um parto normal hoje, eu não vi o bebê fazendo a rotação. Externa? Externa, não vi ele fazendo a rotação. Para mim, eu acho que ele já estava saindo já viradinho. Ele pode fazer a rotação internamente e sair? Lembra, te dá o contrário. Ao invés de ele estar com o dorso para cima, ele pode estar cefálico com o dorso ao contrário. Com o dorso para cá. Então, ele já vai nascer de cabecinha virada. Eu não vi ele fazendo a rotação. Tem que manejar também legal o parto normal para esse bebê não ficar sufocado aqui no canal do parto. Ah, tá. Porque eu percebi até assim que saiu tipo uma secreçãozinha bolhosa do nariz. Deve ser por isso, então. Tô. Aí. Ai, não tô ouvindo, Pro. Saco. Tô me ouvindo? Voltei. Agora eu tô ouvindo. Então, não tá muito bom hoje. Vou parar por aqui, porque tá meio ruim. Talvez amanhã a gente consiga falar melhor. Mas o que eu tava dizendo é que se... depende muito da posição do dorso do bebê, tá bom? Se o bebê ele tiver com o dorso para cá, ó. Cadê o meu mouse? Para cá, ele vai nascer com a cabecinha já virada. Aí ele não faz esse momento de rotação, tá? Mas precisa apoiar bem esse bebê para fazer a descida para ele não sufocar. Lembra, ele vai ter que fazer a adaptação meio líquido, meio ar, né? Então ele precisa ser apoiado aí para não sufocar, não ficar sem respirar aí no canal do parto, tá bom? Então é só o manejo do obstetra, tá? Tá bom, obrigada. Certo, gente? De nada. Amanhã a gente começa daqui das contrações, tá bom? Vejam, tá bom?
Vejam os vídeos que eu sugeri para vocês, né? Porque como a internet também não tá legal, não rola de eu ficar passando para vocês, mas deem uma olhada. Que amanhã eu pergunto para vocês o que vocês acharam dos vídeos, tá bom? Professora, Oi. Oi. tudo bem? Boa noite. Boa noite. Professora, por gentileza, quais são os vídeos que eu entrei um pouquinho atrasada? Quais são os vídeos que a senhora falou no começo da aula? Os vídeos que são para visualizar estão linkados, eles estão colocados nas aulas, tá? Então, um dos vídeos está colocado aqui, o link, ó. Cadê? Tá vendo? Ah, peraí, deixa eu ver. Ah, sim, tô vendo. A aula tá no ar, baixa a aula, aqui já é aula 11, tá? Na aula 10, acho que também tem um linkzinho. Copia o link e joga lá, tá? Se não tá suportando nem a minha câmera, imagina o link, o vídeo passando. Não vai rolar, tá bom? Tá bom, professora. Obrigada. De nada. Gente, já baixei a lista de presença, tá bom? Uma boa noite para vocês. Amanhã, eu vou parar de gravar aqui, peraí.